Segundo Samuel, capítulo 20. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Versículo 19. Assim como sua saída de Jerusalém, o retorno de Davi foi repleto de desafios. Definitivamente, o rei de Israel tinha muitos amigos, mas também muitos inimigos. E a rápida anuência do povo à sedição de Seba revela que Israel também estava confuso e dividido. Já no caminho, Davi teve que resolver muitas questões e, finalmente, ao chegar em casa, deparou-se com a triste situação de suas 10 concubinas, vítimas do devaneio de Absalão. Aquelas mulheres não tinham mais liberdade de aparecer em público. Quão grande foi o seu vexame! Davi, então, as acolheu e as sustentou, mantendo-as em discrição até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Com o coração magoado pela traição de Joabe com relação à morte de Absalão, Davi o ignorou, dando ordens à Amasa quanto à convocação do exército de Judá. O que ele não esperava era que seu novo comandante fosse tão vagaroso, de sorte que tivesse que chamar Abisai, irmão de Joabe, para seguir com seus homens e perseguirem Seba. Aproveitando-se da ocasião, com um beijo, Joabe enganou Amasa e o matou. E estava prestes a dizimar mais inocentes, não fossem as palavras de uma mulher sábia, que, percebendo o perigo, pediu para falar com Joabe. Com a morte de Seba, Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei, e o capítulo de hoje termina com uma lista dos oficiais de Davi, sendo que Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Abaixo do rei, além do sacerdócio, certamente era o cargo mais importante, dadas as circunstâncias de constantes confrontos e ameaças de guerra. Apesar de suas quedas e imperfeições, Davi também foi um tipo de Cristo. Em seu ministério terrestre, Jesus encontrou inúmeros e incomparáveis desafios. Como filho de Deus, poderia ter resolvido tudo no estalar de dedos, mas como filho de Davi, em sua humanidade, era tão dependente do Pai como qualquer outra pessoa. Em cada caso, confiava na boa mão de Deus para sustê-lo e ajudá-lo. Tinha muitos amigos, mas também muitos inimigos, e as multidões que o rodeavam estavam confusas e divididas. Encontrou seus irmãos cobertos de vexame e, em sua terna misericórdia, os ensinava e curava. Na escolha dos 12 discípulos, Jesus reuniu o seu exército de valentes, composto de homens que jamais seriam escolhidos por qualquer líder religioso. Apenas um deles possuía o porte e o talento que inspirava respeito e segurança, e esse era Judas, aquele que com um beijo entregaria Jesus à morte. Assim como a mulher sábia da cidade de Abel, Cristo também tinha em sua companhia mulheres sábias, cujo amor pelo Salvador foi demonstrado com coragem e ousadia ao acompanhá-lo até a cruz e serem as primeiras a ver o túmulo vazio na manhã da ressurreição. Vemos que mesmo em um capítulo com tanta traição e morte, fica evidente que a vida do Rei da Glória está em toda a Escritura. Tudo aponta para aquele que escolheu para si um exército de homens e mulheres que, pela fé, aceitaram a maravilhosa graça de Jesus, que prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Logo esta guerra sangrenta terá fim. Logo não teremos mais que lidar com o sofrimento e com a morte. Logo,
O nosso Salvador lançará sobre a morte o manto do abismo, destruindo-a de uma vez por todas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. E nos envolverá com o seu manto de justiça para sempre. Isaías capítulo 61, versículo 10. Os desafios da vida que hoje nos consomem e fatigam não mais existirão. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. Não mais existirão inimigos, mas somente amigos em comum, os santos do Altíssimo, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Todos nós poderemos dizer: eu sou um dos pacíficos e dos fiéis em Israel, não mais pelo medo da morte, mas pela vitória em Cristo sobre ela. Que pelo poder do Espírito Santo, nossa vida testifique do Rei Jesus, vivendo como servos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Vigiemos e oremos. Bom dia, servos do Rei da Glória. Rosana Garcia Barros.